A paz do Senhor Jesus Cristo reine sobre cada coração. Eu sou o pastor Nilson Alves, trazendo aqui mais uma palavra da parte do Senhor na oração das 6 da manhã, um milagre urgente. Quero convidar você para poder participar todos os dias às 6 horas da manhã. Sei que muita gente está acordando para ir para o trabalho, né? Para você que é do Brasil, é às 6 da tarde, mas de outros países, fuso horário pode ser outro horário. Vamos estar hoje trazendo uma palavra. Essa palavra é abençoada, tem por título o tema, o leproso purificado. E quantos de nós, precisamos ser limpos de alguns tipos de lepra? Pois naquele tempo existia lepra física, mas hoje existe a lepra espiritual. Tem muita gente leprosas. No livro de Mateus, capítulo 8, versículo do 1 ao 4, nós vamos conhecer a história, a cura deste leproso. Vamos lá. Versículo 1. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Preste bem atenção que sempre que fala ele, está se referindo a Jesus. Então, uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Queres ser limpo? E logo ficou purificado da lepra. E disse-lhe então Jesus: Olha, não diga a alguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servirem de testemunho. Presta bem atenção. Eu particularmente gosto muito dessa mensagem. Jesus, ele vem descendo do monte, e no monte, quando ele desce, já tem uma multidão esperando Jesus. Então, aquela multidão inteira, ninguém chamou a atenção de Jesus, mas apenas um leproso, que nem poderia estar ali no meio deles. Foi esse leproso que alcançou o favor de Jesus. Então, ele se humilhou, ele se prostrou. Se prostrar é se ajoelhar, é se humilhar. Ele se ajoelhou e perguntou com toda a humildade. Ele falou: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Então ele era sujo, imundo. O leproso era considerado como imundo. E a gente temos que conhecer a história da lepra no livro de Levítico, capítulo 13 e capítulo 14. Fala até qual que era a oferta que era para ser levado. Um pá de rola, uma flor de farinha e mais outros objetos. Então, para servir de testemunho, porque era a lei do leproso. E quando alguém era cometido de lepra, naquele tempo que hoje muitos dizem que é a hanseníase, que é a lepra, era uma mancha que saía no corpo, uma mancha branca ou avermelhada, e ela não ficava só na pele, ela se aprofundava. Quando saía aquela mancha, essa pessoa ela era tirada do meio do arraial, do meio da família, da sociedade, e ela ia para um lugar chamado quarentena. Quando se fala de quarentena, logo lembramos da pandemia, que muitas pessoas, a princípio, quando era suspeito que estava com a pandemia, com a Covid, ela era colocada no isolamento, naquele tempo chamado de quarentena, até constatar se estava leproso ou não. Então a pandemia foi parecida com a lepra, porque o leproso não poderia estar no meio das pessoas, como também aqueles que foram cometidos do Covid-19.
Eles não poderiam estar no meio da sociedade. Então era necessário isolar esta pessoa. E este leproso, ele se aventurou. Ele se arriscou porque a pena dele poderia ser uma pena de morte. Alguém percebesse que ele estava leproso. Então, quando ele sabe que Jesus vai descendo do monte, ele não perdeu a sua oportunidade. E eu aprendi uma coisa na vida, que 3 coisas que vêm e não volta mais, que sai e não volta mais. Flecha lançada, palavra lançada e oportunidade perdida. Se perdeu, não alcança mais. Então ele não perdeu a sua oportunidade por sua vez. Ele fez igual a mulher do fluxo de sangue, que era outra que também não poderia estar no meio do povo. Mas esse leproso, ele se prostrou e adorou. E os demais que estavam ali? Qual foi o ato que eles fizeram para chamar a atenção de Jesus? Nenhum. Simplesmente estava seguindo Jesus. Mas esse fez algo diferente. Esse leproso chamou a atenção de Jesus e perguntou: Senhor, se quiser, pode tornar-me limpo. Jesus falou: sim, eu quero. Tocou nele e logo foi purificado. Então, depois da sua purificação, o que ele fez? Disse-lhe então Jesus: olha, não diga a alguém, mas vai e mostra ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Aqui em Mateus, não vai muito a fundo, mas em Marcos capítulo 1, 45 a seguir, vai dizer que ele não ficou calado. Agora imagine, você receber um milagre desse tamanho que ele recebeu, se conseguiria ficar calado, se manter e não contar o que Jesus fez. Então Jesus falou aquilo, mas eu tenho certeza que Jesus sabia que ele não ia conseguir ficar calado. Então, meus queridos, nos dias de hoje tem muitas pessoas que é curado de algo mais terrível e nem adora a Deus e nem agradece a Deus, simplesmente vive a mesma vida como se nada tivesse acontecido. Mas este homem foi diferente. Esse homem, depois que ele ficou limpo, ele agradeceu, ele ficou agradecido. Como que a gente sabe que ele agradeceu? Jesus, no capítulo 1 de Marcos, e versículo de número 44, disse-lhe: olha, não diga nada a ninguém, porém vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela sua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, olha só o que ele fez, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes ia ter com ele. Veja só, que aquele homem, depois de receber o milagre, ele saiu pregoando, testemunhando muitas coisas que Jesus tinha feito com ele, a ponto de Jesus não poder entrar na cidade publicamente. Mas Jesus teve que ir para o deserto, mas todo o povo ia atrás de Jesus, oh glória. E você, meu querido, minha querida, nesta manhã de hoje, o que você precisa? Qual é a lepra que você precisa ser curado, purificado? Hoje, dia 20 de julho de 2024, o que você precisa? Qual é o milagre que você espera? E qual é a lepra que você precisa ser curada? Vamos orar comigo nesta manhã? Justo Deus e eterno Pai,
Pai de bondade, Pai de misericórdia, Deus que não erra nas suas atitudes. Eu venho te apresentar a vida desta pessoa nas tuas mãos, a vida desse ouvinte, desse telespectador, que o Senhor possa, meu Senhor da glória, alcançar ele aí agora, alcançar ela aí agora, limpando, purificando de toda lepra. Não importa a lepra que tiver, o Senhor, Pai, é fiel para cumprir as tuas promessas. Então, meu Senhor Jesus Cristo, vai limpando e vai purificando toda a lepra na vida deste homem, toda a lepra na vida desta mulher. Vai curando de qualquer mal, vai curando de qualquer enfermidade, Pai, é tudo que eu te peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e até amanhã.